Aleluia! Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem veio aqui adorar a Deus? Aleluia! O céu tá baixinho aqui hoje, pastor. Aleluia. Quando eu entrei aqui naquela porta, o Senhor disse pra mim: filha, eu vou fazer algo diferente aqui nessa noite. O culto aqui vai ser de uma forma diferente, porque aqui tem um povo que me busca de uma forma diferente. Aleluia! Quero agradecer aos líderes de jovens pela oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês. Agradecer aos pastores. Que Deus abençoe. Muito obrigada por me confiar essa oportunidade. Estou aqui debaixo, pastor, da bênção dos meus pastores. Pastor Alex Trindade, pastor Cleia. Congrega ali na cidade de Jardim, na Defama cidade de Jardim. E quero aqui expressar minha gratidão a todos vocês que estão aqui. Que Deus continue abençoando vocês. E hoje Deus vai falar com vocês. O Bruno me passou o tema. E eu estava lendo aqui em Neemias capítulo 2. E então o Senhor me deu uma palavra. Ele disse: filha, eu quero falar sobre um tempo novo. Eu quero falar sobre algo que vai começar a ser construído pelos meus filhos. Então, ainda de pé, abre a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. Aleluia. E vai começar dizendo assim: eis a história de Noé. Deixa eu esperar os irmãos abrir, né? Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E vai começar dizendo assim a partir do versículo 9: eis a história de Noé. E Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. A partir do versículo 12 vai dizer assim: Deus observou a terra e viu que estava tendo um ponto de perseguição, de pecado, e que havia chegado a toda a humanidade com suas práticas malignas. No versículo 13 diz: então declarou Deus a Noé: eis que farei e darei fim a todos os seres humanos, portanto a terra encheu-se de violência e de pecado. Eu o destruirei juntamente com a terra. Eu sei que já foram feitas orações aqui, mas vamos fazer mais uma, de uma forma bem rápida. Coloca a Bíblia no teu banco, coloca a tua mão no teu coração e ore juntamente comigo. Senhor, estamos aqui mais uma vez. Papai, eu estou aqui não para falar aquilo que eu quero, mas para ser usada por ti, para falar aquilo que tu queres falar para a tua igreja. Espírito Santo de Deus, se faça presente aqui mais uma vez. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. A palavra do Senhor vai começar a relatar sobre a história de Noé. Repete comigo: Noé. E a palavra vai dizer que Deus vai ao encontro de Noé. A palavra começa dizendo: e Noé era um homem íntegro. E aqui eu já quero começar a minha ministração. A palavra poderia ter começado de qualquer outra forma, falando sobre Noé de qualquer outra forma, com qualquer outras palavras. Mas a palavra começou dizendo que Noé era um homem íntegro. Ellen, o que você está querendo dizer com isso? Quando Deus for te chamar para iniciar o seu propósito, para começar a vivenciar aquilo que Ele tem para a tua vida, primeiro Ele quer ver integridade. Quando o Senhor for te chamar para começar a viver o propósito, para começar a viver a história linda que Ele tem para a tua vida, primeiro Ele vai querer olhar para você e ver uma filha buscando, um filho buscando, vai querer olhar para dentro do teu quarto e ver você fazendo o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6, que é: entre no seu quarto, feche a tua porta e fale com o teu Deus. Então, não tem como iniciar um chamado, não tem como viver os planos de Deus se a gente não se santificar, se a gente não buscar integridade no Senhor. O que o Senhor está dizendo: eu estou dando início ao chamado de Noé, mas antes eu quero mostrar para as gerações seguintes que para que o chamado se cumpra é necessário ser santo. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está liberando para vocês é: existe um novo tempo. Há uma história linda escrita por Deus para a vida de cada um de vocês. Mas a pergunta que eu deixo para todos nós é:
será que nós realmente estamos buscando a santidade? Será que nós realmente estamos sendo santos, assim como Deus? Será que quando Deus olha para nós, Ele vê uma pessoa íntegra? O que será que Deus está vendo quando Ele olha para você? E eu não venho falar como Deus te vê aqui na igreja agora. Eu venho falar como Deus está te vendo lá fora. Como Deus está te vendo na tua casa quando ninguém está vendo você. Como Deus está te vendo quando você está na sua escola, na sua faculdade. Como é que Deus está te vendo? A palavra vai dizer em Noé era um homem íntegro. Repete comigo, íntegro. E a palavra continua dizendo que aquele povo naquela época estava pecando muito. E então Deus disse: Noé, é tempo de se levantar. Eu não sei se você entendeu, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu não sei qual foi o momento que você caiu, eu não sei qual foi o motivo da tua queda, mas hoje o céu está liberando uma palavra dizendo: levanta-se, levanta-se, pois algo está sendo gerado em você. Ei, o que Deus estava dizendo é: Noé, eu preciso de você agora. O Senhor pastor, Ele não chegou dizendo: Noé, o tempo tá bom para você? As condições estão boas, Bruno? Você se sente totalmente pronto? Noé, você está totalmente com força de vontade, com ânimo? A palavra não relata Deus dizendo isso. A palavra relata Deus chamando Noé. E talvez você me pergunte o porquê. E a verdade é que Deus, Ele não pergunta as circunstâncias, porque Ele não depende das circunstâncias para fazer. Ele depende da palavra dEle. E sabe o que o céu está liberando para a nossa vida? Quando Deus quer fazer, a realidade pode ser improvável, o lugar pode ser improvável, pastor, mas Deus, Ele entra, Ele faz tudo se tornar provável, porque Ele não depende da tua realidade para fazer. Talvez você esteja aqui, esteja dizendo: Ellen, mas você não sabe como que está na minha casa. Você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece a minha história. Você não está na minha pele. E o que o Senhor está dizendo: eu te vejo. Eu sei quem é você. Quando eu te chamei, quando eu te escolhi, eu já sabia quem era você. Eu já sabia quem era a tua família. Eu já sabia qual era o teu ciclo. Eu sabia o bairro que você morava. Eu sabia exatamente tudo sobre você. E mesmo assim eu te escolhi. Sabe por quê? Porque eu não dependo da sua aprovação para fazer. Eu dependo da minha palavra. A questão é que às vezes a gente acha que Deus vai nos chamar e a gente vai seguir sozinho. Às vezes a gente olha para a promessa, a gente olha para nós, a gente fala: eu sou tão pequeno, a promessa é tão grande. Aquilo que Deus está me entregando é tão grande, eu sou tão pequeno, eu não tenho condições. E o que o Senhor está dizendo para nós hoje, aqui neste culto, nesse momento é: pare de olhar para as suas limitações. Para de olhar para a tua realidade, comece a olhar para a promessa. Quando você começar a olhar para a promessa, você vai romper. Às vezes você está estagnado no mesmo lugar porque você está olhando para os problemas. E quando a gente olha para os problemas e olha para nós, a gente vê que o problema é maior que a gente. Mas quando a gente olha para Deus e depois olha para o problema, a gente fala: ah, rapaz, o problema é pequeno demais perto do meu Deus. Será que a gente está se esquecendo que o nosso Deus tem poder? Será que nós estamos nos esquecendo que Deus, Ele tem poder para fazer? Será que a gente, por olhar demais para as dificuldades, estamos se esquecendo do tamanho do nosso Deus? O que o Senhor está dizendo para você: para de olhar para a sua realidade e começa a olhar para mim, que há algo a ser construído em você e através de você. O que Deus está dizendo é: Noé, levante-se, pois a partir de agora algo novo começa a ser gerado. E isso que vai ser gerado não vai alcançar só você, não vai alcançar somente a tua família, mas vai alcançar as gerações seguintes.
Eu não sei se você está entendendo, mas a palavra que o Senhor está liberando para a tua vida é: a partir do momento em que você se levantar, a tua casa vai ser tocada, os seus filhos vão ser tocados, a tua vida financeira vai ser tocada, o teu trabalho vai ser tocado. Ei, o céu está dizendo: faça por mim, eu farei por você. Hoje, Deus, Ele não vem aqui perguntar quais são os teus problemas, porque Ele já sabe, Ele conhece. Ele vem falar: filho, as minhas mãos estão estendidas, vem comigo. Acesse o novo tempo que eu tenho para você. Qual será que vai ser a nossa resposta? Será que a gente de fato vai pegar na mão de Deus e começar a caminhar com Ele? Ou será que a gente vai virar as costas, como na maioria das vezes a gente faz? Qual será a nossa resposta? E a palavra do Senhor vai continuar dizendo que Deus fala: Noé, você fará uma arca. Repete comigo: arca. E então Ele diz: você vai entrar, você e sua família, você vai pegar um casal de espécies de cada animal, macho e fêmea, e vai colocar lá dentro. E ao começar a ler de uma forma mais profunda esse capítulo, essa história, a palavra do Senhor vai nos relatar Deus dando todas as instruções, os tamanhos, as formas, os jeitos, tudo. Deus entregou tudo para Noé. Noé, você vai fazer, mas está aqui, ó, segue o plano. Eles são espertos. Deus me trouxe aqui para dizer que vai te levantar, para dizer que há um novo tempo a ser gerado. Mas você precisa entender que você só precisa dar o primeiro passo. A partir do momento em que você der o primeiro passo, fica tranquilo. Deus, Ele vai providenciar. Ele vai te entregar um mapa, irmão. Às vezes a gente está achando que nós vamos caminhar sozinhos, que a gente vai ter que correr atrás de oportunidade, que vai ter que implorar por oportunidade, que vai ter que se humilhar. E o Senhor está dizendo: pega na minha mão, dá um passo e deixa eu fazer. Existem portas que nem se a gente se humilhar muito a gente consegue, pastor. É só Deus. Existem ciclos da tua vida que só vão se encerrar com o basta de Deus. Existem portas que só vão se abrir quando Deus abrir ela para você. E às vezes a gente espera tanto nos outros. A gente pensa: não, mas eu sou amigo de fulano e ele vai me ajudar, ele vai dar um jeitinho. E o Senhor está dizendo: deposita essa confiança em mim, porque eu sim posso fazer. Deus, Ele faz por você, Ele te ajuda, Ele te consola. O teu amigo nas tuas costas fala mal de você. O teu amigo nas tuas costas, quando você manda mensagem, tira print e manda no grupo de fofoca, irmão. Pelo amor de Deus. O nosso Deus não. O nosso Deus, quando a gente fala, Ele toca na vida de pessoas para te abençoar e não para falar mal. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo: eu estou com os meus braços totalmente estendidos para vocês. Pega na minha mão e vamos. Deus tocou no meu coração para dizer que há algo novo a ser construído. Há algo novo a ser levantado. Mas para que esse muro novo seja levantado, é necessário que nós venhamos a derrubar aqueles muros que não fazem parte do propósito. Ellen, quais que são esses muros? O muro do pecado. Cada um de nós sabemos aquilo que nos afasta do propósito de Deus. Cada um de nós sabemos aquilo que está nos afastando de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Será que nós estamos dispostos hoje a quebrar todas essas barreiras que estão nos impedindo de ser mais próximo de Deus? E de uma certa forma levantar outros muros. Ellen, quais muros? O muro da oração, do jejum, da consagração, da obediência. O que será que nós vamos fazer? A palavra continua dizendo que Deus começa a entregar passo a passo para Noé. E Noé então começa a fazer a arca. E a palavra vai continuar relatando essa história.
E eu acabei entrando dentro dessa mensagem e falando com Deus. E Deus então me revelou algo. Imagina comigo, você recebeu um comando de Deus e você vai começar a fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Digamos que você está aqui no cantinho fazendo aquilo que Deus mandou. E às vezes as pessoas que vão estar fora do teu propósito, elas não vão entender. E elas não têm que entender, elas têm que aceitar que Deus é na tua vida. E às vezes você está aqui fazendo, está construindo a tua arca, está construindo a tua vida com Deus. Passa alguém e pensa: o que esse crentinho aí está fazendo? O que será que ela está fazendo? O que ele está fazendo? Porque o povo é curioso. E então eu imagino um indo falar com o outro e todo mundo querendo saber o que Noé está fazendo. Ele está com um monte de madeira, com um monte de trem, com um monte de... O que ele está fazendo? E é algo grande? O que será que ele está fazendo? Será que esse homem enlouqueceu? Eu imagino então uma pessoa criando coragem e indo até Noé e falando: Noé, o que você está fazendo? Noé, eu não estou entendendo esse tanto de coisa aqui. Você antes trabalhava, você antes fazia, agora você só vive por isso aqui. O que é isso, Noé? Você pode me explicar? Eu imagino Noé parando de fazer as coisas, olhando para a pessoa e dizendo: é que eu recebi um chamado de Deus. Sabe o que é? É que Deus falou comigo e disse que é tempo de viver algo novo. Agora pensa comigo, essa pessoa olhando para Noé dizendo: Noé, sem condição alguma, esse homem que às vezes nem fala direito, que às vezes tem vergonha, esse homem está querendo falar que Deus entregou um chamado, ele está doido. Imagina comigo essa pessoa indo no grupo de amigos e começando a falar mal dele. Mas enquanto aquele grupo estava falando mal, estava achando que Noé estava doido, ele estava ali, porque ele estava debaixo de uma palavra. E às vezes, quando Deus te entregar uma palavra, as pessoas elas vão olhar para você e muitas vezes elas vão querer falar para você que você é pequeno demais, que você não merece não, que ninguém na tua família viveu, então você não pode viver. As pessoas vão querer olhar para você e vai querer te limitar. As pessoas vão querer fazer rodinha de fofoca para falar. Mas ei, eu posso te dizer algo: enquanto você continuar sobre a palavra, me diz quem é que vai se levantar contra você. Me diz qual é o inferno que fica de pé diante de você. Se você estiver debaixo de uma palavra, o inimigo ele vai ter que olhar para as irmãs, vai ter que olhar para os jovens, vai ter que olhar para essa igreja e vai dizer: eu vou correr, porque aqui tem um povo de Deus, aqui tem um povo debaixo de uma palavra. Eu não sei como você chegou aqui, eu não conheço você, eu não sei o que você passa no teu íntimo com Deus. Mas o que o Senhor está dizendo: anda debaixo da minha palavra. Eu trarei as condições e eu farei. O que o Senhor está dizendo: eu farei. Mas ninguém da minha família viveu o que Deus está querendo que eu viva. Deus está dizendo: você será o primeiro. Deus está dizendo: não importa se alguém da tua direita, da tua esquerda não está vivendo, eu quero você. Eu escolhi você para viver. Não pense que Deus ele vai se limitar quando Ele decidir abençoar você, porque Ele não vai. Pois quando Deus decide abençoar, meu irmão, Ele abençoa, Ele faz. Eu quero que vocês coloquem essa palavra de Deus no coração de vocês e entendam que vocês estão debaixo de uma palavra, e que assim como Noé estava construindo aquela arca, é tempo de nós construirmos a nossa. É o alicerce da nossa vida. É muito bom receber uma palavra quando Deus fala que vai nos levantar, mas às vezes
vezes a gente se esquece que para Deus nos levantar, a gente tem que descer. Às vezes a gente se esquece que para que Deus nos honre, é necessário que a gente busque, que a gente consagre, que a gente venha para a igreja, que obedeça aos líderes, aos pastores. Assim um tempo novo. Mas quando Deus declara um tempo novo, o que Ele está dizendo também é: se antes você buscava, agora você vai buscar mais. Se antes você orava, agora você vai orar mais. Se antes você lia a Bíblia, agora você vai ler bem mais. O que o Senhor está dizendo: começa a construir a arca. Ah, Ellen, mas está tão difícil, constrói a arca. Ellen, mas eu não tenho forças, constrói a arca. Ellen, mas hoje não é um dia bom, constrói a arca. Ellen, mas estão falando de mim, constrói a arca. Ellen, mas ninguém acredita em mim, constrói a arca. Ellen, mas nem eu mesma acredito, constrói a arca. Porque enquanto você está construindo a arca, Deus está cuidando. Enquanto você constrói a arca, Deus está levantando para ajudar você. Enquanto você constrói a arca, Deus entra na tua casa, Deus entra na tua vida e faz tudo novo. Constrói a arca. Constrói a arca. Constrói a arca. É tempo de construir a arca. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltarmos a construir a arca. Sabe por que o inferno se levanta tanto para parar você? Sabe por que o inimigo todo dia ele tenta derrubar você? Porque ele sabe que no dia que você se posicionar, meu irmão, ele sabe que no dia que Deus levantar você, vidas serão salvas. Pessoas que às vezes estão até dentro da tua casa vai ser salva. Ele sabe exatamente o potencial que Deus colocou aí dentro. Meu irmão, ele sabe que esse louvor aí, rapaz, quando você cantar, o inferno vai ter que sair. Quando você cantar, os demônios vão ter que sair. Ele sabe que quando tu abre a boca, ele sabe do potencial que está aí dentro. É por isso que ele ataca tanto você. É por isso que às vezes você perde o sono. É por isso que às vezes você fala: Deus, mas hoje eu acordei, mas eu estou tão sem força, eu estou desanimado. Minha vontade é de parar agora. Eu vou lá naquele culto, nesse culto de jovens, mas vai ser meu último culto. Eu vou lá, se o Senhor não falar comigo, eu desisto. E o que o Senhor está dizendo é: o inferno está se levantando porque ele sabe que há algo grande para ser gerado dentro de você. O inferno ele está se levantando dia após dia porque ele sabe que existe algo tão grande aí dentro. Vocês acham mesmo que Noé não teve levantes contra a vida dele? É óbvio que teve. Jesus, quando veio à terra, também teve vários levantes contra ele. Abraão também. Não foi diferente com nenhum homem e mulher que está escrito na Bíblia, com nenhum profeta. Conosco não vai ser diferente, mas eu tenho algo para dizer para vocês. Sabe qual foi o final da história de cada um deles? Foi Deus mostrando para o inferno que a última palavra é Ele quem dá. Foi Deus mostrando para o inferno que ele pode se levantar, mas ele tem que estar preparado para levantar para cair. Porque quando Deus coloca a mão, me fala, quem é que tira? Quando Deus abre uma porta para você passar, me fala, quem é que vai fechar? Ninguém. Ninguém. Porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso para fazer. E o que o Senhor está nos dizendo é que nós temos que começar a construir a nossa arca. Para que quando o pecado vir, para que quando o dia mal vir, para que quando as pessoas ruins virem, a gente tenha a nossa base, o nosso alicerce para falar: aqui não, aqui você não tem poder. Sem a nossa arca construída, sem o nosso alicerce na presença de Deus, o inimigo ele vem e ele encontra brecha. Ele encontra brecha. É por isso que nós precisamos dia após dia construir a nossa arca.
É por isso que nós precisamos buscar. É por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus. E eu deixo uma pergunta: como é que está a sua vida com Deus? Será que nós realmente temos orado? Será que a gente tem buscado? Eu sei que todos aqui trabalham, têm sua vida. Nós temos um ciclo que muitas vezes é tão cansativo. Temos um ciclo que às vezes até nos deixa assim, estagnado, esgotado. Mas eu aprendi algo com Deus. Tempo a gente se cria. Tempo, ele se cria. Como é que está o nosso tempo com Deus? Essa semana, quantas vezes a gente abriu a Bíblia para ler? Quantas vezes a gente leu pelo menos um versículo essa semana que se passou? Sabe, é necessário que nós venhamos a entender, como eu havia falado antes, que há sim um novo tempo. Mas quanto maior o tempo, quanto maior a bênção, maior tem que ser o nosso momento com Deus. Porque nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos estar fortes, alicerçados, para que quando o dia mal vir, a gente não caia, para que a gente sustente. Porque às vezes você está aqui e está dizendo: Ellen, eu nem sei por como que eu cheguei até aqui. Mas o céu tem sustentado você. Você só chegou aqui porque o céu sustentou você. Noé construiu a arca, veio o dilúvio, e tudo que Deus falou se concretizou. Não duvide do poder do seu Deus. Não duvide que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide que Deus pode entrar no teu cenário e mudar tudo. Não duvide que de um dia para o outro Deus pode entrar e falar: agora um tempo novo começa. Não duvide que Ele pode mudar o seu cenário de um dia para o outro. O Deus que nós servimos, Ele altera a realidade, mas Ele não muda o propósito. O propósito, Ele continua de pé. Ellen, eu não tenho condição, o teu Deus te dá. Ellen, mas eu não consigo nem falar direito, o teu Deus te capacita. Ellen, mas eu não sei nem como ir, o teu Deus te direciona, abre as portas, toca em pessoa, mas você consegue. Ei, quem está falando com você aqui é Deus. Ele está dizendo: filho, absorva a minha palavra, para que você saia daqui depois e comece a vivê-la. Nós precisamos andar sobre a palavra. Nós precisamos andar sobre a palavra de Deus. Irmão, por que duvidas? Por que duvidas do tamanho do teu Deus? Não tendes fé? O Senhor está dizendo para nós hoje: por que duvidas de mim? Não tendes fé? Você não se lembra da onde eu te tirei? Você não se lembra daquele momento em que você disse para mim que se eu não te sustentasse você ia cair, e hoje você está aqui de pé? Você não se lembra de como eu me fiz Deus da provisão? Você não se lembra de como eu entrei e te consolei naquele momento ruim? Você está se esquecendo de tudo que eu já fiz por você? Peraí, você se esqueceu do Deus que te tirou do fundo do poço e te trouxe aqui? Será que a gente tem se esquecido do tamanho do nosso Deus? Nós não podemos duvidar do nosso Deus. E nós precisamos entender que a última palavra, quem dá é Deus. A última palavra, ela não vem do homem. A última palavra sobre a minha e a tua vida nunca virá do homem, porque nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus que criou a terra, o céu, que me criou, que criou você, e que um dia amou tanto você, que enviou o seu único filho para morrer por você, para que você não viesse mais a ter esse jugo da escravidão, do pecado, para que o véu fosse rasgado, para que você tivesse acesso ao Pai e à salvação. Uma vez que nós estávamos condenados, Ele veio como um cordeiro vivo, por amor a mim, por amor a você.
Não se esqueça disso. Pois a última palavra, pastor, ela sempre vem de Deus. Ela sempre vem do nosso Deus. Vamos construir a arca então? Vamos construir a nossa arca e nos blindar, nos alicerçar, para que Deus venha e faça